Na era atual, dispomos de um volume de informações maior do que qualquer outra geração na história da humanidade. Podemos aprender sobre qualquer assunto, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos bibliotecas inteiras na ponta dos nossos dedos, especialistas dispostos a compartilhar seus conhecimentos e incontáveis recursos disponíveis 24 horas por dia. E mesmo com todo esse acesso ao conhecimento, a grande maioria das pessoas continua enfrentando as mesmas dificuldades, sonhando os mesmos sonhos ano após ano, sem alcançar nenhum progresso real. Por quê? Porque conhecimento sem aplicação não passa de entretenimento. Informação sem implementação é apenas mais uma forma de procrastinação, e sabedoria sem ação é nada mais do que uma ignorância sofisticada. Conheci milhares de pessoas que poderiam lhe dizer exatamente o que precisam fazer para transformar suas vidas. Elas sabem que deveriam se exercitar regularmente, comer melhor, poupar dinheiro, investir com inteligência, construir relacionamentos mais saudáveis, desenvolver novas habilidades e perseguir seus sonhos com paixão e persistência. Elas conseguem citar os livros, recitar os princípios e explicar as estratégias. Mas quando você observa a vida delas, quando examina suas rotinas diárias e seus comportamentos reais, existe uma desconexão, uma lacuna tão vasta que se poderia atravessá-la de carro. Essa lacuna não surge por acaso, não é uma coincidência, ela é na verdade uma escolha. E até que compreendamos por que essa lacuna existe e como construir uma ponte sobre ela, continuaremos a viver vidas de silencioso desespero, nos perguntando por que todos parecem avançar enquanto nós permanecemos presos no mesmo lugar. A primeira razão para a existência dessa lacuna é que fomos condicionados a acreditar que aprender é o mesmo que fazer. Nós participamos de seminários e nos sentimos inspirados, lemos livros e nos sentimos motivados, assistimos a vídeos e nos sentimos prontos para conquistar o mundo. Mas a inspiração que não se converte em ação resulta em frustração. A motivação sem movimento leva à estagnação, e sentir-se pronto sem jamais começar nos condena a uma vida de preparação, em vez de uma vida de realização. Veja bem, há uma qualidade sedutora no aprendizado que nos dá a sensação de progresso, mesmo quando estamos na realidade parados. É o que eu chamo de ilusão de progresso. Nós colecionamos informações como se fossem troféus. Acumulamos conhecimento como se fossem medalhas de honra. Orgulhamo-nos do quanto sabemos, sem nunca nos fazermos a pergunta mais importante: quanto do que sabemos nós realmente aplicamos? Lembro-me de conhecer um homem que frequentava todos os seminários de sucesso do país. Sua biblioteca estava repleta de livros sobre desenvolvimento pessoal, estratégia de negócios e construção de riqueza. Ele citava Napoleon Hill e Dale Carnegie como se fossem escrituras sagradas. Mas ao olhar para sua vida, nada havia mudado na última década. Ele continuava no mesmo emprego, com o mesmo salário, vivendo a mesma rotina e sonhando os mesmos sonhos. Ele se tornou um estudante profissional do sucesso, sem nunca se tornar um praticante do sucesso. A segunda razão para essa barreira existir é que subestimamos o poder das pequenas e consistentes ações. Vivemos em um mundo que celebra o sucesso da noite para o dia e a gratificação instantânea. Queremos os resultados de um micro-ondas para processos que exigem o cozimento lento. Queremos comprimir o tempo e pular as etapas de desenvolvimento necessárias para uma mudança duradoura. Mas aqui está o que aprendi após décadas de observação. O sucesso não se trata de grandes gestos ou transformações dramáticas. O sucesso é sobre as disciplinas diárias que abraçamos ou negligenciamos. É sobre as pequenas escolhas que fazemos de forma consistente ao longo do tempo, que se somam e geram resultados extraordinários. A diferença entre as pessoas bem-sucedidas e todas as outras não é que as primeiras tenham acesso a informações melhores. Não é que sejam mais talentosas, mais inteligentes ou mais abençoadas. A diferença é que as pessoas de sucesso desenvolveram a disciplina para fazer o que sabem que devem fazer, mesmo quando não estão com vontade, especialmente quando não estão com vontade. Deixe-me compartilhar uma verdade simples, mas profunda. Sua vida não se transforma quando você adquire um novo conhecimento. Sua vida se transforma quando você o aplica, e a aplicação exige algo que o conhecimento por si só não pode oferecer.
exige disciplina, exige consistência, exige a disposição de fazer o que é certo em vez do que é fácil. Pense nisto por um momento. Todos sabem que exercícios regulares melhoram a saúde, aumentam a energia e enriquecem a qualidade de vida. Todos sabem que uma alimentação nutritiva, evitando alimentos processados, leva a uma melhor condição física e clareza mental. Todos sabem que poupar dinheiro e investir com sabedoria cria segurança e liberdade financeira. Mas saber essas coisas não se traduz automaticamente em fazer essas coisas. Por quê? Porque fazer exige esforço, fazer exige sacrifício, fazer exige que abramos mão de prazeres imediatos em troca de benefícios a longo prazo. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer essa troca. Elas querem os resultados que a disciplina proporciona, mas não querem pagar o preço que a disciplina exige. Isso me leva à terceira razão para a existência dessa lacuna. Nós confundimos atividade com produtividade. Estamos ocupados, mas não somos produtivos. Estamos em movimento, mas não estamos progredindo. Estamos fazendo coisas, mas não estamos fazendo as coisas certas. Vejo pessoas que trabalham 12 horas por dia, mas parecem nunca sair do lugar. Vejo empreendedores que estão constantemente atarefados, mas cujos negócios nunca crescem. Vejo indivíduos que estão sempre aprendendo algo novo, mas nunca dominam nada por completo. Eles caem na armadilha de substituir a realização pela atividade. A chave não é fazer mais coisas, a chave é fazer mais das coisas certas. E as coisas certas são, geralmente, aquelas que sabemos que deveríamos fazer, mas que continuamos adiando. São as atividades que não parecem urgentes, mas que, no fim, são as mais importantes. São as disciplinas que não oferecem gratificação imediata, mas que criam uma transformação duradoura. Deixe-me dar um exemplo que ilustra isso perfeitamente. Conheço uma mulher que desejava escrever um livro há 15 anos. Ela frequentou cursos de escrita, comprou livros sobre publicação, juntou-se a grupos de escritores e falava constantemente sobre seu sonho de se tornar autora. Ela sabia tudo o que precisava saber sobre escrita e publicação, mas nunca havia escrito uma única página do livro. Quando lhe perguntei o porquê, ela tinha uma centena de razões. Não tinha tempo suficiente, não tinha certeza sobre o tema. Precisava pesquisar mais. Queria esperar até se sentir mais inspirada. Estava esperando as condições perfeitas. Sua familiar. A verdade é que ela estava usando sua busca por conhecimento como uma desculpa para evitar o trabalho árduo de escrever. Aprender sobre escrita parecia produtivo, dava a sensação de progresso, mas não era escrever. E todo o conhecimento do mundo sobre escrita não produz um livro. Apenas o ato de escrever produz um livro. Isso me leva a outra percepção crucial. As condições perfeitas nunca chegam. O momento ideal nunca aparece. O plano perfeito nunca se materializa. Esperar que tudo se alinhe perfeitamente é apenas outra forma de dizer que você não está pronto para fazer o trabalho. Pessoas de sucesso não esperam pelas condições perfeitas. Elas criam as condições. Elas não esperam pela inspiração. Elas agem para encontrar a inspiração. Elas agem para encontrar a inspiração. Elas não esperam até se sentirem prontas. Elas se preparam começando. A quarta razão para essa lacuna existir é que adotamos uma mentalidade de consumidor em relação ao desenvolvimento pessoal. Consumimos informação como consumimos entretenimento. Esperamos ser receptores passivos em vez de participantes ativos. Queremos que o sucesso nos seja transmitido, em vez de ser desenvolvido por nós. Mas o desenvolvimento pessoal não é um esporte para espectadores. Você não alcança o sucesso assistindo outros terem sucesso. Você não constrói riqueza apenas estudando pessoas ricas. Você não melhora seus relacionamentos apenas lendo sobre relacionamentos saudáveis. Você não desenvolve novas habilidades apenas ouvindo especialistas falarem sobre elas. Você tem que entrar no jogo. Você tem que participar. Você tem que fazer o trabalho. Aprendi essa lição no início da minha carreira, quando trabalhei para um empreendedor de muito sucesso. Eu observava atentamente, anotava tudo o que ele fazia e estudava seus métodos religiosamente. Pensei que, ao observar seu sucesso, eu de alguma forma absorveria suas habilidades. Mas assistir alguém nadar não te ensina a nadar.
Observar alguém tocar piano não te torna um pianista, e estudar pessoas bem-sucedidas não te torna automaticamente uma delas. Minha vida só começou a mudar quando parei de ser um estudante do sucesso dele e comecei a me tornar um praticante dos princípios que aprendi. A transformação não aconteceu quando adquiri o conhecimento. Aconteceu quando apliquei o conhecimento. Aconteceu quando apliquei o conhecimento. Isso me leva a uma verdade fundamental que quero que você anote. Memorize e revise regularmente. Informação não é transformação. Educação não é implementação. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Veja, o conhecimento guardado na sua cabeça, sem uso e sem aplicação, é como dinheiro parado em uma conta bancária, sem render juros. Ele tem potencial, mas não produz resultados, não cria valor, não muda suas circunstâncias, nem melhora a sua vida. A quinta razão para essa barreira existir é que caímos no que chamo de paralisia por análise. Nós estudamos todos os ângulos, pesquisamos todas as possibilidades e examinamos todos os resultados potenciais antes de agir. Queremos garantias antes de começar, queremos certeza em um mundo incerto. Queremos eliminar todos os riscos antes de assumir qualquer risco. Mas aqui está o que eu descobri. O plano perfeito não existe. A oportunidade sem risco é um mito. O resultado garantido é uma ilusão, e enquanto estamos estudando, analisando, preparando e planejando, a vida passa por nós. As oportunidades desaparecem, o tempo escorre pelos dedos, e nossos sonhos encolhem até se desvanecerem por completo. Não estou sugerindo que você haja de forma imprudente ou tome decisões impensadas. Estou sugerindo que chega um ponto em que a análise adicional se torna um substituto para a ação. Há um momento em que mais planejamento se torna uma desculpa para não começar. Há um momento em que mais preparação se torna procrastinação disfarçada. As pessoas mais bem-sucedidas que conheço não são aquelas com os planos perfeitos, são aquelas que tinham bons planos e a coragem de executá-los. São aquelas que estavam dispostas a ajustar e adaptar o curso ao longo do caminho, em vez de tentar decifrar cada detalhe antes de dar o primeiro passo. Deixe-me compartilhar um dos conceitos mais libertadores que já aprendi. Você não precisa fazer do jeito perfeito. Você só precisa começar a fazer. O progresso é mais importante que a perfeição. A ação é mais valiosa que a análise. E um plano medíocre que é implementado sempre superará um plano perfeito que nunca sai do papel. A sexta razão para essa lacuna existir é que subestimamos o efeito de um plano de ação pequeno e consistente ao longo do tempo. Estamos sempre em busca do grande salto, da transformação da noite para o dia. Mas o sucesso raramente acontece assim. O sucesso é como o crescimento de uma árvore. Você não consegue ver o crescimento acontecendo dia a dia, mas ao longo de meses e anos, a transformação é inegável. Cada disciplina negligenciada afeta nosso futuro. Cada disciplina praticada o aprimora. E as disciplinas que parecem insignificantes no momento se tornam monumentais com o tempo, através do poder dos juros compostos. Se você ler apenas 10 páginas de um bom livro todos os dias, terá lido o equivalente a dezenas de livros em um ano. Se poupar apenas R$ 10 por dia, terá mais de R$ 3.600 no final do ano. Se você se exercitar por apenas 20 minutos por dia, acumulará mais de 120 horas de atividade física anualmente. Essas pequenas ações não parecem muito no momento em que as fazemos, mas seu efeito acumulado é gigantesco. O problema é que, como não vemos os resultados imediatos de nossas ações positivas, tendemos a desvalorizá-las. Plantamos a semente hoje, mas não vemos a árvore por meses ou anos. E como vivemos em um mundo que valoriza o instantâneo, ficamos desanimados e desistimos antes que o efeito composto tenha tempo de operar sua mágica. Mas quero que você entenda algo crucial. Cada ação que você toma está ou movendo você em direção aos seus objetivos ou para longe deles. Não existe terreno neutro. Cada escolha soma ou subtrai na sua conta do sucesso. Cada decisão constrói ou corrói seu futuro. E as pequenas escolhas que você faz consistentemente ao longo do tempo determinarão a qualidade da sua vida. A sétima razão para essa lacuna existir é que confundimos movimento com progresso. Confundimos estar ocupado com ser produtivo.
Pensamos que, enquanto estamos fazendo algo, estamos avançando em direção aos nossos objetivos. Mas atividade sem propósito é apenas procrastinação sofisticada. Vejo pessoas que passam horas nas redes sociais pensando que estão se conectando. Vejo indivíduos que participam de reunião após reunião, mas nunca tomam uma decisão. Vejo empreendedores que trabalham em tudo, exceto nas atividades que realmente geram receita. Eles estão em constante movimento, mas não estão saindo do lugar. Estão ocupados, mas não são eficazes. A chave é focar nas atividades que produzem resultados, em vez daquelas que simplesmente consomem tempo. O que é medido é gerenciado. O que é priorizado é alcançado. Você precisa se perguntar regularmente: as atividades nas quais estou engajado hoje estão me aproximando dos meus objetivos ou apenas me mantendo ocupado? Estou trabalhando no que é importante ou apenas no que é urgente? Estou progredindo ou apenas criando desculpas? A oitava razão para essa lacuna existir é que não temos a disciplina para fazer o que é difícil, quando é difícil. Queremos nos exercitar quando nos sentimos cheios de energia. Queremos comer de forma saudável, quando a comida saudável parece apetitosa. Queremos poupar dinheiro quando temos dinheiro de sobra. E queremos trabalhar em nossos objetivos quando nos sentimos inspirados. Mas a vida não funciona assim. Os momentos em que você menos sente vontade de fazer o que deveria são os momentos em que é mais importante fazer. Os dias em que você não quer se exercitar são os dias em que o exercício mais o beneficiará. Os dias em que você não quer poupar dinheiro são os dias em que poupar exige a maior disciplina. Os momentos em que você não se sente inspirado para trabalhar em seus objetivos são os momentos em que esse trabalho mais forja seu caráter. Pessoas de sucesso desenvolveram a habilidade de fazer o que os fracassados não estão dispostos a fazer. Elas aprenderam a agir com base no compromisso, não nos sentimentos. Elas descobriram que a disciplina pesa gramas, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Isso me leva a um dos princípios mais importantes que posso compartilhar. Você não precisa gostar de fazer o que precisa ser feito. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. Sentimentos não são fatos, emoções não são instruções, e estados de humor não são mandatos. Seus sentimentos muitas vezes o trairão. Eles dirão que você pode pular o treino só hoje. Eles o convencerão de que você merece uma recompensa. Eles o persuadirão de que você pode começar amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Mas se você esperar até sentir vontade de fazer o que deve ser feito, passará a vida inteira esperando. A nona razão para essa lacuna existir é que fomos ensinados a valorizar o conforto acima do crescimento. Preferimos o familiar ao benéfico. Escolhemos o caminho fácil em vez do caminho eficaz. Selecionamos o que nos faz sentir bem agora em vez do que é bom para nós. Mas o conforto é o inimigo da grandeza. A segurança é a inimiga da superação. E permanecer na sua zona de conforto é a maneira mais segura de garantir que sua vida nunca mude. Tudo o que você deseja na vida está do outro lado do desconforto e da incerteza. A carreira que você quer exige habilidades que você ainda não tem. O relacionamento que você deseja exige uma vulnerabilidade que você ainda não demonstrou. A liberdade financeira que você busca requer disciplinas que você ainda não desenvolveu. A saúde que você almeja necessita de hábitos que você ainda não formou. Crescimento e conforto não podem coexistir. Você não pode melhorar sua vida sem mudá-la. E você não pode mudar sua vida sem fazer as coisas de maneira diferente do que faz agora. Quero que você considere isto com atenção. O maior risco na vida é não correr riscos. O maior fracasso é não tentar. A coisa mais perigosa que você pode fazer é jogar para não perder. Porque, enquanto você se protege de um possível fracasso, você também se protege de um possível sucesso. É acima a razão para essa lacuna existir, é que superestimamos a força de vontade e subestimamos o poder do ambiente. Pensamos que podemos superar um ambiente negativo apenas com determinação. Acreditamos que podemos resistir à tentação apenas com força mental. Assumimos que podemos mudar nossos hábitos sem mudar nosso entorno. Mas o ambiente é mais forte que a força de vontade.
As associações são mais poderosas que a determinação, e as pessoas com quem você passa seu tempo influenciam seu comportamento mais do que suas melhores intenções. Se você quer comer de forma mais saudável, precisa remover a comida processada do seu ambiente. Se você quer poupar mais dinheiro, precisa tornar o ato de poupar mais fácil e o de gastar mais difícil. Se você quer se exercitar regularmente, precisa eliminar o atrito entre você e o treino. Se você quer ler mais, precisa deixar os livros mais acessíveis do que o celular ou a televisão. O sucesso não se trata de ter mais força de vontade do que os outros. O sucesso se trata de criar sistemas e ambientes que tornem as escolhas certas mais fáceis e as escolhas erradas mais difíceis. As pessoas com quem você se associa também desempenham um papel crucial em fechar a lacuna entre o saber e o fazer. Mostre-me seus amigos e eu lhe mostrarei seu futuro. Sua renda será aproximadamente a média de seus 5 amigos mais próximos. Seus hábitos espelharão os hábitos das pessoas com quem você mais convive. E seu nível de sucesso raramente excederá o nível de sucesso do seu círculo social. Se você leva a sério a tarefa de fechar a lacuna entre o saber e o fazer, precisa avaliar suas associações com cuidado. As pessoas ao seu redor incentivam seu crescimento ou alimentam suas desculpas. Elas o desafiam a ser melhor ou o permitem permanecer o mesmo. Elas são exemplos do que você quer se tornar ou lembretes do que você quer deixar para trás. Isso me leva a outro ponto crítico. Você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas pode mudar sua direção da noite para o dia. E mudar sua direção é tão simples quanto tomar decisões melhores hoje do que as que você tomou ontem. A ponte entre o saber e o fazer é construída uma decisão de cada vez, uma ação de cada vez, um dia de cada vez. Você não precisa transformar sua vida inteira em um único instante. Você só precisa melhorar sua vida em um único instante, de forma consistente, ao longo do tempo. Deixe-me compartilhar uma estratégia simples, mas poderosa, para fechar essa lacuna. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma única coisa que você sabe que deveria fazer, mas não está fazendo, e se comprometa a fazê-la por apenas 15 minutos por dia. Não 1 hora, não 2 horas, apenas 15 minutos. Se você quer se exercitar, comprometa-se com 15 minutos de atividade física diária. Se quer ler mais, comprometa-se com 15 minutos de leitura diária. Se quer construir um negócio, comprometa-se com 15 minutos de atividades de desenvolvimento diárias. Se quer melhorar seus relacionamentos, comprometa-se com 15 minutos de conversa focada com alguém importante diariamente. 15 minutos não parece muito, e é exatamente por isso que funciona. Não é intimidador, não é esmagador, não é algo sobre o qual você possa dar desculpas. Todos têm 15 minutos. E se você não consegue encontrar 15 minutos para algo que é importante para você, então isso não é realmente importante para você. Mas aqui está a mágica dessa abordagem. 15 minutos se transformam em 30. 30 minutos se transformam em 1 hora. E 1 hora se transforma em um estilo de vida. Mas você não começa com o estilo de vida. Você começa com os 15 minutos. A chave é ser consistente, não perfeito. É melhor fazer algo pequeno todos os dias do que fazer algo grande de vez em quando. A consistência vence a intensidade. A persistência vence a perfeição. E comparecer regularmente vence comparecer ocasionalmente. Outra estratégia crucial para transpor essa lacuna é focar no processo em vez dos resultados. A maioria das pessoas se concentra nos resultados que quer alcançar, em vez dos sistemas que precisa seguir. Elas estabelecem metas baseadas em destinos, em vez de direções. E quando não veem resultados imediatos, ficam desanimadas e desistem. Mas o pensamento sistêmico muda tudo. Em vez de focar em perder 10 quilos, foque em fazer uma refeição saudável todos os dias. Em vez de focar em ler 50 livros este ano, foque em ler 10 páginas todos os dias. Em vez de focar em construir um negócio milionário, foque em servir um cliente com excelência todos os dias.
Quando você foca no processo, os resultados cuidam de si mesmos. Quando você foca no sistema, as metas se realizam. E quando você foca nas disciplinas diárias, os sonhos de longo prazo se tornam inevitáveis. Quero também abordar um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar fechar essa lacuna. Elas tentam mudar tudo de uma vez. Elas se empolgam com uma nova ideia, se inspiram em um seminário ou se motivam com um livro e decidem revolucionar completamente suas vidas de imediato. Elas vão se exercitar todos os dias, comer perfeitamente, ler por 2 horas, meditar por 30 minutos, ligar para a família regularmente, trabalhar em seu plano de negócios, aprender uma nova habilidade e ganhar mais dinheiro, tudo começando amanhã. Quanto tempo você acha que isso dura? Algumas semanas? Uma semana? Talvez 2, se tiverem uma força de vontade excepcional. Mas eventualmente o entusiasmo se esvai. A vida acontece e elas abandonam o programa inteiro. Então sentem-se como fracassadas, o que as torna menos propensas a tentar novamente no futuro. A solução é focar em uma mudança de cada vez. Domine um novo hábito antes de adicionar outro. Construa uma nova disciplina antes de tentar a próxima. Crie um padrão positivo antes de tentar estabelecer padrões adicionais. Isso pode parecer mais lento do que tentar mudar tudo de uma vez, mas, na verdade, é muito mais rápido. Uma mudança que permanece é infinitamente mais valiosa do que 10 mudanças que não duram. Um hábito que se torna automático vale mais do que 20 hábitos que exigem força de vontade constante. Lembre-se, você não está apenas tentando fazer algo uma vez. Você está tentando se tornar alguém que faz algo consistentemente. E o tornar-se leva tempo, paciência e persistência. Deixe-me também enfatizar a importância de acompanhar seu progresso. O que é medido é gerenciado, o que é registrado é repetido, e o que é monitorado é multiplicado. Mantenha um diário simples de suas ações diárias. Anote o que você fez, por quanto tempo e como se sentiu depois. Isso serve a vários propósitos. Cria responsabilidade, fornece motivação ao ver seu progresso, ajuda a identificar padrões e obstáculos e cria um impulso à medida que sua sequência de ações consistentes aumenta. Não complique o rastreamento. Uma simples marca em um calendário é suficiente. O objetivo não é criar um sistema perfeito, mas sim consciência e responsabilidade. Quero abordar outra barreira que impede as pessoas de transpor a lacuna entre o saber e o fazer: o perfeccionismo. Os perfeccionistas geralmente têm dificuldade com a implementação porque têm medo de cometer erros. Eles querem ter o plano perfeito, as condições perfeitas e a execução perfeita antes de estarem dispostos a começar. Mas perfeccionismo não é excelência. Perfeccionismo é o medo disfarçado de altos padrões. Excelência é fazer o seu melhor com o que você tem. Perfeccionismo é a recusa em começar até que você possa garantir o resultado. A verdade é que você vai cometer erros. Você terá contratempos. Você enfrentará obstáculos que não previu. Você descobrirá que sua abordagem inicial precisa de ajustes. Isso não é fracasso. Isso é aprendizado. Isso é crescimento. É o processo natural de desenvolver novas habilidades e hábitos. O objetivo não é evitar erros, mas aprender com eles mais rápido que a concorrência. O objetivo não é ter uma jornada perfeita, mas sim uma jornada persistente. O objetivo não é nunca cair, mas levantar-se todas as vezes que cair. Quero também falar sobre o papel da responsabilidade em fechar essa lacuna. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas de forma isolada. Elas fazem compromissos privados que ninguém mais conhece. Elas estabelecem metas que ninguém mais está acompanhando. Elas trabalham em melhorias que ninguém mais está monitorando. Mas a responsabilidade acelera a realização. Quando você sabe que alguém está observando seu progresso, é mais provável que você cumpra seus compromissos. Quando você tem que relatar seus resultados a outra pessoa, é menos provável que dê desculpas por sua falta de ação. Encontre um parceiro de responsabilidade. Junte-se a um grupo de pessoas que trabalham em objetivos semelhantes. Contrate um coach ou mentor. Faça compromissos públicos que criem uma pressão positiva para você seguir em frente. Crie consequências para o não cumprimento e recompensas para a consistência. A chave é tornar a responsabilidade encorajadora, não punitiva.
O objetivo não é criar vergonha ou culpa quando você falha, mas sim apoio e motivação para que você volte aos trilhos. Agora, quero compartilhar um dos conceitos mais poderosos que aprendi sobre a lacuna entre o saber e o fazer, o conceito de hábitos baseados na identidade. A maioria das pessoas tenta mudar seu comportamento sem mudar sua identidade. Elas querem agir de forma diferente sem se tornarem diferentes. Mas a mudança duradoura acontece no nível da identidade, não no do comportamento. Em vez de dizer, eu quero me exercitar, diga, eu sou alguém que se exercita. Em vez de dizer, eu quero comer de forma mais saudável, diga, eu sou alguém que cuida do meu corpo. Em vez de dizer, eu quero ter sucesso, diga, eu sou alguém que faz o que é necessário para alcançar o sucesso. Quando você muda sua identidade, seu comportamento segue naturalmente. Quando você se vê como um certo tipo de pessoa, você age automaticamente de maneiras consistentes com essa identidade. Você não precisa se forçar a fazer as coisas certas. Você faz as coisas certas porque é quem você é. Essa mudança de pensamento é sutil, mas profunda. Ela o move da motivação externa para a interna. Ela transforma a disciplina de algo que você tem que fazer para algo que você escolhe fazer, porque se alinha com quem você é. Deixe-me compartilhar outra percepção que me ajudou imensamente ao longo dos anos. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade da sua rotina diária. Mostre-me o que alguém faz todos os dias e eu lhe mostrarei como é a vida dessa pessoa. Mostre-me sua rotina diária e eu lhe direi o quão bem-sucedida ela é. Mostre-me como ela passa seu tempo livre e eu prevejo seu futuro. Sua rotina é seu destino. Seus hábitos são seu futuro. E suas disciplinas diárias determinam seus resultados de longo prazo mais do que seus objetivos. Seus sonhos ou suas intenções jamais determinarão. As pessoas que alcançam resultados extraordinários não têm dias extraordinários. Elas têm dias comuns nos quais executam extraordinariamente bem. Elas não fazem coisas incríveis de vez em quando. Elas fazem coisas simples de forma consistente. E com o tempo, essas coisas simples se somam para criar resultados extraordinários. Isso me leva a outro ponto crucial. Você deve aprender a adiar a gratificação. A lacuna entre o saber e o fazer existe, em grande parte, porque desejamos a gratificação imediata mais do que os resultados de longo prazo. Escolhemos o que nos faz sentir bem agora, em vez do que será bom para nós depois. Selecionamos a satisfação instantânea em detrimento da satisfação adiada. Mas toda pessoa de sucesso aprendeu a reverter essa tendência. Elas desenvolveram a habilidade de sacrificar a gratificação de curto prazo em prol do ganho de longo prazo. Elas aprenderam a investir em seu futuro em vez de consumir seu presente. Elas descobriram que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, e o segundo melhor momento é agora. Adiar a gratificação não é sobre se privar, é sobre fazer escolhas inteligentes. É sobre entender que tudo tem um preço e decidir se você está disposto a pagar o preço pelo que deseja. É sobre reconhecer que você pode ter o que quiser, mas não pode ter tudo o que quiser. O preço do sucesso é pago adiantado. O custo da excelência é pago na largada. E o investimento no seu futuro deve ser feito hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronto. Quero que você entenda que fechar a lacuna entre o saber e o fazer não é um evento único. É um processo contínuo, é uma escolha diária, é um compromisso que você deve renovar todas as manhãs ao acordar. Haverá dias em que você não se sentirá motivado. Haverá semanas em que não verá progresso. Haverá momentos em que se perguntará se seus esforços valem a pena. Isso é normal, é esperado, faz parte do processo. A diferença entre as pessoas de sucesso e todas as outras não é que as primeiras não tenham esses momentos. A diferença é que as pessoas de sucesso continuam agindo, apesar desses momentos. Elas aprenderam que a motivação segue a ação, e não o contrário. Elas descobriram que você não precisa sentir vontade de fazer algo para se beneficiar de fazê-lo. Deixe-me encerrar com este pensamento final. Sua vida não mudará quando suas circunstâncias mudarem. Sua vida mudará quando você mudar a si mesmo. E você muda a si mesmo mudando o que você faz todos os dias.
Não o que você pensa em fazer, não o que você planeja fazer, não o que você sabe que deveria fazer, mas o que você realmente faz. A lacuna entre o saber e o fazer é onde a maioria dos sonhos morre, mas não precisa ser onde os seus sonhos morrem. Você tem o poder de transpor essa lacuna. Você tem o poder de transformar conhecimento em ação. Você tem a capacidade de converter o que você sabe no que você faz. Mas isso exige uma decisão. Uma decisão de parar de aprender sobre o sucesso e começar a praticar o sucesso. Uma decisão de parar de se preparar para a vida e começar a viver a vida. Uma decisão de parar de sonhar com o seu futuro e começar a construir o seu futuro. A ponte entre o saber e o fazer é construída com ação. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Mas ela precisa ser construída, e precisa ser construída por você. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ninguém mais pode caminhar por você. E ninguém mais pode se beneficiar disso por você. A lacuna existe, a ponte é possível, a escolha é sua. O que você vai fazer?